Bom dia, irmãos. Mais uma vez nós estamos juntos para estudar a lição da Escola Dominical, a revista Compromisso, o Cristianismo Pioneiro, Atos dos Apóstolos. A lição passada a gente tinha falado sobre surge o apóstolo aos gentios, o apóstolo Paulo, e aí a igreja vai começar a se expandir. E aí ocorre o processo natural de institucionalização da igreja. E aí eu coloquei alguns tópicos junto com o autor da revista, que eu acho que a gente podia dividir isso junto. Primeiro é o seguinte: o crescimento da igreja exigia uma organização de sua dinâmica, de adoração, ensino bíblico, proclamação, serviços diferentes de tudo que os novos crentes estavam acostumados. Então, eles viviam com aquela prática de culto em sinagoga. Agora não, é um outro modelo. E aí precisava dar uma ajustada nisso. Segunda coisa, diversas questões tiveram que ser redefinidas ou definidas. Conceitos do judaísmo, como circuncisão, que a gente vai ver isso muito importante nessa lição, relação Deus-Senhor e o servo. A universalidade do Evangelho, o Evangelho era para todos, não só para os judeus. A dinâmica da vida da igreja. E Deus vai usar algumas pessoas chaves para isso: Pedro, Paulo, Barnabé, Tiago, João. E aí é isso que a gente vai ver nessa lição, como é que Deus usa essas pessoas para esse objetivo. Devemos ter em mente que a igreja, ela na verdade não é uma organização, a igreja é um organismo, né? Um organismo vivo. Nós somos o corpo e Cristo o cabeça, né? E não uma organização com CNPJ, apesar de ter CNPJ, mas nós somos corpo vivo. Então, quando uma parte do corpo está doente, todo o corpo sofre, igual em comparação com o nosso corpo humano. Quando o dedo está inflamado, todo o corpo sofre, sente dor, né? A mensagem vem do dedo até o cérebro, e essa questão funciona com todo o nosso organismo. Então, igreja não é estrutura física, não é um CNPJ. Igreja sou eu e você, somos nós, né? Então, essa questão essa forma de pensar a igreja, que tem que ser muito bem marcada, e esse é o objetivo dessa lição. Então, a institucionalização da igreja, ela tem que ser uma coisa importante, mas também ela não pode ser patológica. E aí a gente vai estudar isso um pouquinho nesses textos aqui, de Atos 11, começando com o versículo de 1 ao 3. Olha o que o texto diz. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Abre um parênteses. Lembra, quando Pedro vai anunciar o evangelho à casa de Cornélio, que não era judeu, né? Ele era um funcionário romano, e aí eles recebem o dom do Espírito Santo também. E aí os irmãos que estão na Judéia ouvem essa história, e aí eles ficam meio assustados com aquilo. Como assim? Gentios ouviram a palavra de Deus e se converteram? Então esse é o contexto. Então lá, os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você, Pedro, entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Bom, existe uma coisa chamada paradigmas. Paradigma. Os judeus convertidos em Jerusalém, eles eram zelosos contra as leis de Moisés. A prática da circuncisão era uma prática dos judeus, desde lá de Abraão, né? Então, a prática da circuncisão era uma tradição, era uma lei dos judeus, né? Uma lei. Mas então, isso valia para quem? Para o judeu. Só que eles não conseguiam aceitar que isso era uma coisa do povo judeu, mas não dos outros povos, né? Então, alguns judeus convertidos achavam que todo mundo tinha que circuncidar. E aí esse é o contexto. Quando Paulo vai dizer que não, a circuncisão é uma lei judaica e não mundial. Então, a situação era essa, esse paradigma.
E outra coisa é que os judeus também não entravam na casa dos gentios, muito menos comer a comida deles. Eles eram muito zelosos na comida, na alimentação. Imagina como se fosse hoje. Como você enxergaria algumas pessoas de outras culturas e religiões se convertendo? Né? Lembrando, por exemplo, dos chineses que segundo aí dizem, que eles comiam até morcego. Né? Aí eu vou entrar na casa de alguém que come morcego? Né? Então, é uma questão meio complicada. Então, é questão de paradigma, porque eles eram muito zelosos com a lei deles. A segunda colocação do autor da revista é a verdadeira visão de Deus e seu servo. Está no capítulo 11, verso 3 ao 14. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente o que tinha acontecido. Então, eles chegam para Pedro e falam assim: Pedro, como é que você entra na casa de um gentio, come com ele? Que doideira é essa? Que falta de respeito à lei judaica. E aí Pedro vai explicar o que aconteceu. Ele vai dizer, eu estava na cidade de Jope orando, no verso 5, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu e preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei e dentro eu vi os quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis, aves do céu. E aí uma voz me disse: levanta, Pedro, mata e come. E eu, extremamente judeu zeloso, eu disse: de jeito nenhum, Senhor. Nunca entrou na minha boca algo imundo ou impuro. E aí a voz me disse: não chames impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E aí aquilo foi recolhido. E aí Pedro, como a gente vê lá no outro capítulo, ele fala que enquanto ele estava lá refletindo, não entendendo nada daquela visão, quando chega aqueles homens lá da casa de Cornélio, né, que está lá no verso 11. E na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que haviam sido enviados de Cesareia, onde estava Cornélio. Né? E o Espírito me disse que não hesitasse de ir com eles. Então esses irmãos também foram comigo e entraram na casa de um certo homem, Cornélio, e nos contou como o anjo lhe tinha aparecido em casa e disseram: mandei buscar em Jope a Simão chamado Pedro, e ele lhe trará a mensagem com a qual serão salvos você e toda a sua casa. E aí você lembra lá no outro texto que aí Cornélio enche a casa de pessoas para ouvir o evangelho através de Pedro. E aí depois que eles se convertem, eles recebem o Espírito Santo exatamente como os apóstolos. E aí Pedro fala assim: então não tem jeito. Se eles recebem o Espírito Santo como a gente, mesmo eles não sendo judeus, é porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus aceita todo mundo. Basta crer no Senhor Jesus. E aí, a gente vai entrar no terceiro tópico da lição, que é a revelação da universalidade do Evangelho. Ou seja, o Evangelho não era só para os judeus, não era só para os gentios, não era só para os batistas do Barão da Taquara, mas é para todo mundo que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é isso a gente vai estudar junto, Atos 11, verso 15 a 18, onde diz lá o texto, olha: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como em nós no princípio, lá em Pentecostes, né, quando Pedro prega lá no dia de Pentecostes. A gente vê no capítulo 2 isso. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com águas, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí olha o que Pedro fala aqui, tão profundo, verso 17. Se, pois, Deus lhe deu o mesmo dom que nos dera quando cremos em Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Né? Se Deus fez exatamente com eles o que fez comigo, então como é que eu vou me opor a isso? Não tem como, eu tenho que obedecer o que Deus quer. E aí, ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo dos gentios. Né? Então, depois que eles ouvem o testemunho de Pedro, eles vão falar assim: realmente, até mesmo o gentio pode se converter, até mesmo o brasileiro pode se converter, né? Até mesmo um cidadão aqui da Praça Seca pode se converter. É exatamente esse o contexto, pela universalidade do Evangelho. Aí você às vezes fica começando a ter dúvida que algum parente seu que você está orando há anos não pode se converter. Jesus pode salvar todo mundo. Continue orando, clamando que se Jesus conquistou o coração até de Paulo, que era perseguidor da igreja,
não vai conquistar o coração do seu parente? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O Evangelho é universal. Olha o que diz o texto de Efésios 3, versos 5 e 6. No qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Né? O quê? Que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então, Paulo está dizendo aqui, em Efésios 3, os gentios são co-herdeiros, o reino dos céus é deles também, de um mesmo corpo, co-herdeiros de um mesmo corpo, corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Aí você pode lembrar João 3,16, que ele vai, Deus amou o mundo, não Deus amou só o judeu, e não Deus amou só a mim e a você. Deus amou o mundo, de tal maneira que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você pode lembrar do outro texto que João mesmo vai falar no capítulo 1, que ele vai falar assim, Jesus veio para o que era seus, mas os seus não receberam, que eram os judeus. Mas todo aquele que o receberam, a saber, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, todo aquele que crê é chamado filho de Deus. Porque o evangelho é para todos, não só judeus, mas para todos os gentios, onde inclui a mim e a você. Quarta lição da revista, é o quarto tópico, o princípio do nosso sistema congregacional. Então a gente viu que o evangelho ele era universal, para todos. Quarto princípio é o sistema congregacional. O que é o sistema congregacional? É um sistema que a gente trabalha na Igreja Batista. A igreja vai estudar o problema e vai decidir essa situação. Então, quando você vê aquelas reuniões de assembleia da igreja, que você não gosta muito de participar às vezes, né? Aquilo é um regime bíblico. Está escrito lá, a gente vai ver isso em Atos 15. Surge um problema e você vai levar para a congregação resolver. Primeiro você leva para a liderança e a liderança vai estudar o assunto e depois leva para a congregação. É exatamente isso que a gente vai estudar aqui. Olha lá, capítulo 15, verso de 1 a 21. Então, o que aconteceu? Primeiro vai surgir o problema. Depois que surge o problema, a gente vai ter que resolver, tratar com a solução desse problema. Olha só. Lembra que tinha aquele grupo de cristãos, judeus convertidos, que achavam que todo mundo tinha que circuncidar. E aí, alguns irmãos da Judéia vão até Antioquia. Né? Então, alguns irmãos desceram da Judéia até Antioquia, onde a população lá não era judeu, eram gentios, né? E aí eles, olha só, alguns deles desceram de Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não podem ser salvos. Ou seja, algumas pessoas da igreja estavam ensinando heresia para outra igreja. A Bíblia nunca, em momento algum, a Bíblia, nem Jesus, nem os apóstolos disseram que alguém era ser salvo por causa de ritual. A salvação é pela graça, através da fé em Cristo Jesus, e não por obras ou por regras, por cumprimento de regras. E aqui nesse texto vai mostrar que eles estavam ensinando coisas erradas, que a pessoa tinha que se circuncidar para ser salvo. E aí, isso levou a Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Paulo e Barnabé falou assim, para de ensinar errado, vocês estão ensinando coisas que não tem nada a ver. Circuncisão é uma coisa para os judeus, não é para os gentios. E ele vai falar assim, Paulo e Barnabé começam a discutir com eles, e aí o que acontece? Paulo e Barnabé são designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e os presbíteros. Então o que Paulo e Barnabé fizeram? Bom, não adianta eu vou ficar discutindo não, a gente vai conversar logo com a liderança, para poder resolver esse problema de forma correta, para não ter problema mais com isso. E aí eles saem lá de Antioquia e vão viajar até Jerusalém para conversar com os apóstolos, com a igreja de Jerusalém, explicando aquele conflito que estava acontecendo ali. E aí a igreja os enviou a passarem pela Fenícia e Samaria. Quando eles estão passando por ali, eles contam como os gentios tinham se convertido para os irmãos de Samaria. Lembra quem são os samaritanos? Vamos lembrar, quem são os samaritanos? É aquele povo que
misturado, mas que vinha da tribo de Israel. Lembra que dividiu o povo em Judá e Israel. Judá foi para Babilônia, depois volta para reconstruir Jerusalém. E o povo de Israel, o que aconteceu? O Império Assírio vem e destrói eles. Né? Destrói e leva eles cativos. Mas depois deixa alguns remanescentes que vão se casar com pessoas que moravam naquela região e vai surgir, então, os samaritanos. Aquele grupo. E ali começam a se converter, porque o evangelho chegou até eles. A gente estudou isso umas 2 lições atrás com Filipe. Lembra que ele foi pregar lá em Samaria. E aí acontece, aqueles irmãos ficaram alegres com aquela notícia da conversão dos irmãos gentios. Né? Então, judeus, samaritanos, gentios. Aí fiquei feliz para saber que os irmãos gentios, que são de fora, também estão se convertendo. Esse é o contexto. Esse foi bem claro para você isso. Né? Aí vamos lembrar que Jesus falou para os discípulos antes de subir ao céu. Ser-me-eis, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, que ele é judeu, Samaria, que são os irmãos mestiços, e aos confins da terra, onde Antioquia está incluído. Tá? E aqui o Brasil, Praça Seca também. No verso 4. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros. Quem eram os apóstolos que estavam ali principais? Pedro, João e Tiago, meu irmão de Jesus. Lembra que o outro Tiago tinha sido decapitado antes. A gente estudou nas 2 lições anteriores. E a eles relata tudo que Deus tinha feito por meio deles. Tudo como é que as pessoas estavam se convertendo lá em Antioquia pela mensagem do Evangelho. E aí eles se levantaram. Alguns do partido religioso, dos fariseus, que acreditavam que tinha que ter circuncisão, né? Que eles eram muito fortes com essas regras judaicas, e aí eles disseram, esse grupo, é necessário circuncidá-los e exigir que deles obedeçam à lei de Moisés. O que eles queriam? Eles queriam que as pessoas que não fossem judeus, que se convertessem, tinham que se converter não só a Cristo, mas também ao judaísmo. Mas não era isso. Jesus nos chamou para sermos cristãos, não nos chamou para sermos judeus cristãos. Nos chamou para ser cristão. Então, é para se converter a Cristo. E aí os apóstolos e os presbíteros se reúnem para considerar aquela questão. E aí o verso 7 vai dizer aqui, depois de muita discussão. Às vezes, para você resolver um problema, às vezes vai ter muito trabalho, vai ter que discutir, explicar várias vezes. Né? Às vezes, se a pessoa não entendeu, você desenha para ver se ela consegue captar o que é mais importante. Então, depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se para eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Lembra? A primeira pessoa a ser chamada para pregar os gentios foi Pedro, com a visão de Cornélio. E aí ele vai à casa de Cornélio para pregar. E aí ele continua. Deus, que conhece o coração de todo mundo, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. E lembra, ele deu aquele testemunho antes, que quando ele pregou na casa de Cornélio, as pessoas receberam o Espírito Santo. E aí ele vai continuar aqui no verso 9. E ele não faz distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Por que você está querendo que eles sigam as práticas judaicas, que para a gente já é difícil? E agora vai expor isso a eles também? É isso que Pedro está querendo dizer. Regras que são para os judeus. Aí ele continua. Pedro falando, de modo nenhum, cremos que nós somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é assim como eles também. Então não é pela circuncisão que é salvo pela graça. Então Pedro está explicando, salvo pela graça, pela misericórdia. E aí toda a assembleia, no verso 12, ficou em silêncio. Depois que Pedro fala firme, toda a assembleia fica em silêncio. E aí, então, começa Barnabé e Paulo contar o testemunho deles. Aí, olha lá, ele vai dizendo aqui, enquanto ouvia Barnabé e Paulo
falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. E quando terminaram de falar, aí o outro homem de Deus, Tiago, toma a palavra e diz: irmãos, ouçam-me. Aí no verso 14 ele vai começar a explicar um pouquinho mais o plano de Deus. Olha o que ele fala aqui, ó. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir entre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras do profeta, conforme está escrito? Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Como é que ele reconstrói a tenda caída de Davi? Através de Jesus Cristo. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Tem invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecida desde os tempos antigos. Eu lembro também aqui quando Deus fala para Abraão, vai para a terra que eu te preparei e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa de serem benditas todas as famílias da terra através de Abraão, na verdade, é sobre a descendência de Abraão quando Jesus vai vir, né? Então, o Evangelho, Cristo viria desde lá de Abraão, que é uma promessa de Deus, né? E aí ele vai continuar aqui no verso 19, ó. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Para de criar regra onde não precisa. Pelo contrário, devemos escrever-lhes dizendo-lhes que façam o que é importante. O que é importante? Não é praticar as práticas judaicas, não é as festas judaicas que é importante, não é o ato da circuncisão que é importante, mas o que é importante está aqui, ó, no verso 20. É isso que tem que fazer. Não é reescrever nenhuma história, é fazer o que é importante, que está no verso 20. Olha o que ele diz. Pelo contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos. Exemplo, comida de doce de São Cosme e São Damião. Você não come isso. Isso está falando para não comer. Está no verso 20. Então, abstenha-se de comida contaminada pelos ídolos. 2. Da imoralidade sexual. Não adianta praticar atos judaicos e você está praticando a imoralidade sexual. Não, é para se proteger. Tem que fazer o que está escrito aqui, ó. Devemos abster-se de comidas contaminadas pelos ídolos, abster-se de imoralidade sexual, de carne de animais estrangulados e de sangue. Então, é isso que tem que fazer. Então, ó, os irmãos gentios, o que vocês têm que fazer? Exatamente isso aqui, ó. Não come comida santificada a ídolos, não se prostituam, não comam carne de animais estrangulados e não bebam comida com sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. E aí, a gente cai as aplicações práticas dessa discussão, desse texto específico aqui. 4 lições práticas. Primeiro, o problema levantado por um irmão deve ser levado à liderança para discutir o assunto, para agir com sabedoria. Então, eles levaram o assunto para a liderança dos apóstolos, Pedro falou com sabedoria, depois Tiago falou com sabedoria, para que as coisas acontecessem de forma correta e sem problema. Segunda lição, a liderança deve ser constituída por irmãos idôneos para analisar a questão. Terceiro, toda a congregação participa do processo de decisão. É por isso que eu sou batista, porque nós participamos do processo de decisão como batista na congregação. Quarto, a igreja executa a decisão. E aí a gente vai ver isso no versículo 22 ao versículo 35, que são as orientações para as novas igrejas que surgem. Está lá o texto. Então os apóstolos e presbíteros, com toda a congregação, decidiram escolher alguns deles e enviá-los a Antioquia com Barnabé e Paulo. Olha, interessante é a preocupação, o zelo de Pedro, de Tiago, de João, para tratar o coração daqueles irmãos lá de Antioquia, porque alguns irmãos falaram bobagens para eles, e aí, que eles tinham que fazer circuncisão para se salvar, e aí eles vão falar assim, não, a gente tem que tratar isso com muito zelo, com muito carinho. Olha só a preocupação deles, eu achei isso fantástico, olha aqui, ó.
Então eles pegam alguns presbíteros da igreja e vão enviar junto com Paulo e Barnabé. Foram escolhidos Judas, também chamado de Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: Irmãos apóstolos e presbíteros da igreja, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Verso 24, soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram, falando coisas que não tinham que falar, coisas erradas. E assim, concordamos, verso 25, todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos armados irmãos, Paulo e Barnabé, que são homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente com vocês o que estamos escrevendo. Então, eles escreveram a carta e mandaram 2 representantes para confirmar para a congregação aquilo que eles estavam escrevendo, para tratar bem o coração daqueles irmãos, para não levar nenhum rancor, nenhuma tristeza naquela congregação. Verso 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das exigências que são necessárias. Quais são? Abster-se de comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram-se com a igreja e entregaram a carta. No verso 31, olha o que eu acho muito interessante aqui. Tem umas detalhes que você vê na Bíblia que você, às vezes você lê a Bíblia toda várias vezes e passa desapercebido. Por acaso, quando eu estava preparando essa lição, eu vi uma coisa que assim, eu não tinha visto antes, mas olha aqui, para você, eu até grifei isso que é muito interessante, olha só. Os irmãos leram a carta e se alegraram com a sua animadora mensagem. Então, quando você faz uma carta de agradar as pessoas, né, elogiando, se desculpando, as pessoas ficam felizes, é uma coisa importante. A outra coisa que eu achei muito legal é isso aqui, verso 32. Judas e Silas, que são aqueles 2 irmãos da igreja de Jerusalém, que foram representar a igreja de Jerusalém na igreja de Antioquia, o texto diz aqui, Judas e Silas, eles eram profetas. Encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Interessante, por exemplo, a gente falou antes que Paulo e Barnabé, eles eram apóstolos, missionários, evangelistas. E aí, Deus levanta outros, que é Judas e Silas, que são profetas. E aí você lembra quando Paulo vai escrever lá em Éfeso, né? Deus chamou uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, cada um tem um dom específico. Então, Judas e Silas, eles tinham um dom diferente de Paulo e Barnabé. E isso me deixa animado, porque depois a gente vai ver em outros textos que Paulo e Barnabé eles vão fazer a primeira viagem missionária, como evangelistas. Depois, Paulo separa de Barnabé, Paulo vai para um lado e Barnabé vai para o outro. Mas quem segue Paulo na outras viagens missionárias já é Silas, que é um profeta. Então, Deus vai pegar um apóstolo e um profeta para fazer o trabalho de missões, né? Então, a diversidade dos dons, ou seja, vai conseguir alcançar e solidificar mais, porque são 2 dons diferentes de pessoas diferentes. Porque Deus usa o teu dom específico para o ministério que Deus quer para você. Então Deus não chamou todo mundo para ser pastor e nem todo mundo para ser profeta, mas uns para pastores, mestres, doutores, né? Cada um tem o seu dom. E aí no verso 33, tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção e a paz, para voltarem com os que tinham enviado. E aí Silas decidiu ficar, que a gente vai estudar mais à frente, as viagens missionárias de Silas com Paulo. E aí Paulo e Barnabé permanecem em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Conclusão. Para terminar, primeiro, temos que buscar a sabedoria de Deus e discutir como uma igreja madura os assuntos novos e complexos,
orientados pelo Espírito Santo. Então, sempre vai ter coisas que a gente vai ter que sentar e conversar. Então, tem que ter buscar a sabedoria de Deus e buscar como igreja madura esses assuntos novos. Segundo, a necessidade de unidade entre os que são enviados para o campo missionário e os que o enviam, que são os mantenedores. Então, a necessidade de uma unidade. A igreja de Antioquia não estava em unidade com a igreja de Jerusalém. Aí, Paulo, Barnabé, Pedro, João, eles vão fazer com que a igreja, sendo o campo missionário quanto a sede, fiquem em unidade. Então, são as lições que a gente aprende nessa lição de a igreja se institucionaliza. Tá? Olha, bom domingo para todos, Deus abençoe. E domingo que vem a gente vai avançar na primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé vão fazer o primeiro projeto missionário. Deus abençoe a todos, que Deus nos abençoe. Amém.